Olá, olá a todos que nos ouvem, floresteiros que nos acompanham em nossas redes sociais e canais de compartilhamento. Eu me chamo Débora Kreskiuski. Olá Débora, olá a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Marjorie Elisa e estamos iniciando mais um episódio do podcast Caminhos da Floresta. É isso mesmo, e hoje a gente continua com a série de episódios sobre as áreas que fazem parte do nosso curso, a nossa Engenharia Florestal. Áreas nas quais nós, estudantes do curso, poderemos vir a atuar num futuro bem próximo. E você que ainda não ouviu os episódios anteriores da série Áreas de Atuação do Engenheiro Florestal, corre lá ouvir, porque depois que terminar esse episódio, tem muitos outros te esperando. Então não perca tempo, pega o saco de pipoca, pega a xícara de café, se acomoda num lugar bem confortável e para você começar a ouvir e ficar expert nesse assunto. E agora, pessoal, chegou o momento de falarmos de duas áreas super importantes no nosso curso, nas quais muitos profissionais atuam: a silvicultura e a tecnologia e industrialização de produtos florestais. E aí, vocês sabem o que é a área de silvicultura? E quais as atividades se relacionam com ela? Silvicultura é só a produção de madeira? Ou também trabalha com produção de produtos florestais não madeireiros? Silvicultura é apenas cultivo de espécies exóticas ou de nativas também? E a área da tecnologia de produtos florestais? Quais as atividades envolvidas nessa área? Além da silvicultura, quais as áreas que se relacionam com a tecnologia de produtos? Para nos ajudar a responder a todos esses questionamentos, vamos contar com a participação de dois grandes professores do nosso curso, o Eleandro Brum e a Flávia Alves. Então, vamos lá? Boa tarde a todos. O meu nome é Eleandro José Brum, eu sou professor da UTFPR Campus Dois Vizinhos, eu sou engenheiro florestal de formação, né? A minha formação vem da Universidade Federal de Santa Maria, onde também fiz mestrado e o doutorado sanduíche, né, entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de Freiburg, na Alemanha. Nesse período de formação, então, foram aí que eu consegui formar mais ou menos a minha área de atuação até para depois, né, atualmente, na UTFPR, que é principalmente a área de silvicultura, né, mas de uma forma bem abrangente, relacionando aí com solos florestais, relacionando com manejo florestal, relacionando com ecologia e relacionando com outras áreas, o melhoramento também. Então, a minha formação foi nesse sentido, desde 1997 até 2008, na Universidade Federal de Santa Maria, quando imediatamente eu já tinha começado a atividade na UTFPR. E na UTFPR Campus Dois Vizinhos, então, nós trabalhamos aí com diversas atividades que estão relacionadas aí, então, ensino, pesquisa e extensão. Eu vejo que, principalmente a área de silvicultura, que é uma área que tem bastante interface social na engenharia florestal, eu percebo que não tem como você trabalhar somente a pesquisa de maneira isolada, mas uma pesquisa bastante focada na extensão rural, né? E nesse sentido que temos levado, então, a atuação dos nossos projetos, sempre que possível, estendendo a pesquisa para a extensão e sempre aliando com as atividades de ensino. Então, as disciplinas que eu trabalho na engenharia florestal estão relacionadas diretamente a essa área. Tratos e métodos silviculturais, onde aprendemos aí os métodos principais de implantação e condução de florestas. A disciplina de silvicultura avançada, onde atuamos aí de forma mais específica com espécies florestais diversas e com sistemas silviculturais mais avançados, mais aprimorados, né? E também, né, com uma disciplina optativa de sistemas agro-silvipastoris, então trabalhando a questão dos SAFs, tanto os SAFs sucessionais como os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, e também dentro do programa de pós-graduação em agroecossistemas com a disciplina de ecologia voltada à produção florestal, que é a ecologia, então, de florestas plantadas. Então, por que eu falei antes das atividades de ensino em si? Porque todas essas atividades estão relacionadas com as atividades de pesquisa e extensão diretamente. Então, com o envolvimento de estudantes de graduação, estudantes de ensino fundamental, ensino médio também,
que tem atuado como bolsistas de iniciação científica de ensino médio, e também estudantes de pós-graduação, em nível de especialização e mestrado, e também com vistas aí a iniciarmos trabalhos ao nível de doutorado. Os projetos de pesquisa que nós temos trabalhado, então, eles vão fundamentalmente versar sobre espécies florestais, a sua silvicultura, os seus métodos de produção e condução, e as suas relações, então, com o ambiente, as suas relações com o solo, principalmente, as suas relações nutricionais, através de estudos da ciclagem de nutrientes nessas florestas plantadas, nesses experimentos, né? E também as influências dessas florestas experimentais no ambiente que a cerca, principalmente quando se trata de sistemas agroflorestais e sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Então, a influência do componente arbóreo no microclima, a influência do componente arbóreo no conforto animal, a influência do componente arbóreo nas plantas de subbosque, as culturas agrícolas, né, frutíferas em geral, que estão, então, integrando estes sistemas. Atualmente, nós temos em andamento na UTFPR Campos Dois Vizinhos e também em áreas de agricultores e empresas parceiras, projetos que vão, então, desde voltados à produção de eucalipto, diversas espécies, né, materiais genéticos, estudando a adaptação dessas espécies ao ambiente, ao clima, ao solo aqui da região de Dois Vizinhos, o sudoeste do Paraná. Nesse projeto, então, nós temos a colaboração do professor Maurício Gorenstein, que também atua na área de manejo florestal, e também de outros professores da área de silvicultura e da área de solos, como a professora Flávia Brum, e da área de solos, como o professor Laércio Sartor, o professor Carlos Alberto Casale, né? Que, então, dão esse apoio, né, em um trabalho em conjunto. Também estamos testando, tanto na UTFPR Campos Dois Vizinhos, como em empresas parceiras, a adaptação e o desenvolvimento de espécies do gênero Pinus, né, que são espécies híbridas que têm, então, a possibilidade de alcançar um melhor crescimento e também desenvolver aí, ampliar o interesse por essa madeira que até então, nos últimos anos, vinha sendo gradativamente substituída por eucalipto, muitas vezes em função do crescimento mais rápido das espécies de eucalipto. Mas o Pinus, tendo em vista aí as últimas pesquisas nos últimos anos, tem alcançado também um crescimento muito maior do que ele alcançava até cerca de 15, 20 anos atrás, o que faz com que, em função da qualidade da sua madeira para movelaria, para construção civil, para celulose, né, diversos usos, ele também, né, tenha novamente reforçado o interesse em espécies do gênero Pinus, falando agora principalmente em espécies de híbridos e clones do gênero. Quando se tratam de espécies exóticas tradicionais, esses seriam basicamente os dois gêneros que nós trabalhamos. Agora, eu acho que é muito importante, considerando toda a biodiversidade que nós temos em termos regionais, em termos de Mata Atlântica, que nós também pesquisemos e trabalhemos com espécies nativas e com as chamadas espécies exóticas não tão tradicionais, não tão cultivadas. Uma dessas espécies exóticas é bambu, né? O bambu, né, nós trabalhamos atualmente com uma espécie chamada bambu gigante, que ela é uma espécie, então, que tem um crescimento muito rápido, as touceiras se desenvolvem muito rapidamente. Estamos estudando tanto o crescimento, a nutrição, as propriedades físico-mecânicas dessas varas de bambu e também o uso alimentar dos brotos de bambu. Então, se diz que o bambu são plantas, né, que tem diversos usos, milhares de usos. E o uso alimentar é uma dessas frentes de trabalho, então, em parceria aí com professoras do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, a professora Andréa Anchal, a professora Milena e também a professora Paula Montanher, são um trabalho em parceria que nós estamos desenvolvendo, então. O bambu também conta com a parceria em diversas linhas de atuação dos professores da área de manejo florestal,
como, por exemplo, o professor Edgar de Souza Vismara, na parte de modelagem de crescimento, no manejo, e também com a parceria da professora Flávia Alves Pereira, que, né, nos apoia aí nos estudos das propriedades físico-mecânicas do bambu, né? E aí estamos também com, na parte de nutrição, o apoio da professora Elisandra Pocogeski, né, que trabalha com a parte de solos e tem, né, trabalhado junto conosco na questão da avaliação dessa relação, então, bambu-nutrição, bambu-solo. Então, é um time de pesquisadores que tem estudado essa espécie alternativa. É uma área de pesquisa, né, uma área experimental que você não encontra em qualquer lugar, e nós temos esse diferencial aqui na UTFPR, Campus Dois Vizinhos, o curso de Engenharia Florestal, então tem uma área experimental de bambu em pleno desenvolvimento, com diversas pesquisas. E é importante ressaltar também que nesse estudo com bambu, nós temos aí a parceria de empresas aí que têm interesse na área, como a empresa Bambu Carbono Zero, né? E então, é um trabalho que está, né, um projeto que está em pleno desenvolvimento e vai gerar ainda muitos produtos aí para a sociedade. E falando finalmente da silvicultura de espécies florestais nativas, que é também uma grande linha de atuação que nós estamos colocando para trabalhar, e nós temos então estudos com espécies madeireiras nobres, né, são quase 20 espécies em estudo, mas eu queria ressaltar principalmente o louro pardo e a cana fístula, né, que são espécies que nós temos aí estudos em plantios puros, nós temos estudos dela em sistemas agro-silvopastorilis, tá? Então você consegue trabalhar diversas formas de uso, de avaliações para espécies madeireiras nativas, tá? E eu também queria ressaltar os estudos que nós temos com outras duas espécies nativas, essas já mais conhecidas, que é a araucária, né? E nós temos então um teste de progênie dessa espécie, coletamos material genético em diversas regiões do Paraná e Santa Catarina e estamos testando então a sua adaptação em Dois Vizinhos, tanto no foco da produção madeireira futura, como principalmente no foco da produção de pinhão. Então, selecionar material genético com maior possibilidade de produção de pinhão. Nesse trabalho, nós contamos, então, com a participação de outros professores também, que são aí a professora Simone Newman-Wendt, que é professora da área de melhoramento genético, que tem sido parceiro nos trabalhos, e também professores da área de manejo florestal, como a professora Veridiana Paduim Weber, que tem também realizado algumas pesquisas na área. E é uma área que está aberta aí a novas avaliações, a novos trabalhos, e temos interesse também em trabalhar com técnicas de propagação, técnicas de melhoramento que incrementem aí a produção de pinhão, como a enxertia, por exemplo, né? São temas aí que também são de bastante interesse. E também, né, trabalhamos aí com outra espécie nativa fundamental, que é a erva mate. Nós também temos um teste clonal e um teste de progênios. Estamos avaliando aí desde 2017 esse estudo com variedades aí de alto rendimento, com materiais genéticos que têm teores diferenciados de cafeína, de teobromina, que são componentes das folhas, né? E que as indicações futuras, né, esse trabalho com a erva mate não é um trabalho isolado, é um trabalho em rede, em parceria com a Embrapa e outras universidades, para que nós tenhamos, então, o desenvolvimento de materiais genéticos diferenciados da erva mate e aplicados para os diversos usos, que não somente o chimarrão. É o uso para o chá, é o uso para cosméticos, é o uso para bebidas energéticas e tantos outros usos possíveis com base, então, na erva mate, tá? Bom, falando em termos gerais, nós temos, então, esses diversos estudos que estão em andamento, onde, espécies nativas e exóticas, e a área de silvicultura em si, né? Ela não vive sem o contato com o agricultor, não vive sem o contato com a empresa florestal. Então, para fechar a nossa análise aqui, eu queria destacar os projetos de extensão ou de pesquisa e extensão associados, então, que nós temos com empresas florestais, diversas, e agricultores também, que têm participado nos projetos com bambu, têm participado nos projetos com araucária, com erva mate,
né? Que são todos aí elementos fundamentais. A pesquisa na área de silvicultura, aqui no curso de Engenharia Florestal da UTFPR Dois Vizinhos, ela trabalha sempre de forma diretamente ligada com a extensão. Então, professores do curso que participam junto conosco dos projetos, professores da área de manejo, professores da área de melhoramento genético, professores da área de solos, professores da área de ecologia, todos têm participado junto com a gente e temos mostrado para a sociedade regional que mesmo em regiões onde nós não temos grandes empresas florestais, por exemplo, como a região sudoeste do Paraná, mais especificamente aqui na região de Dois Vizinhos, mas a produção florestal ela não é só voltada para a empresa. Toda a propriedade rural, por menor que ela seja, ela tem que ter o componente silvicultural, o componente de produção florestal, tanto para uso na propriedade rural, como para a geração de renda. E a geração de renda, ela passa não diretamente com a venda da madeira ou de algum produto da árvore, mas com a geração de benefícios, né? Nós temos estudos em parceria aqui na região com professores também da zootecnia, onde nós temos estudado a influência da floresta plantada junto às pastagens e na melhoria dos ganhos na produtividade de leite, por exemplo, que é uma das atividades econômicas aqui da região. Então, trabalhos aí em parceria com os professores como o professor Vicente Macedo, com o professor Fernando Cruz, com o professor Luiz Fernando Menezes, entre outros, nós temos estudado aí relações entre árvores e pastagem e raças animais, que tem mostrado ganhos de até 30% no aumento na produção de leite, ganhos aí entre 10%, 15%, 20% no ganho de peso de um animal, quando ele está na sombra de uma árvore, quando ele está pastando na sombra de uma árvore. Então, esses benefícios na propriedade rural são incontáveis, são algo muito importante que nós precisamos alavancar. E eu fecho a minha fala, então, dizendo que todos esses projetos, esses trabalhos que nós temos feito, sempre contando com parcerias com professores diversos, com estudantes, com profissionais que estão em órgãos como prefeituras, Emater, empresas, agricultores em geral, para culminar, então, para a produção diversificada e sustentável na propriedade rural, na empresa onde a gente estiver, que a gente puder dar esse apoio. Isso tudo, então, é realizado diretamente, e também nós temos que ressaltar o trabalho que nós temos feito, que faz parte da área de silvicultura também, que é o viveiro florestal, né? Nós temos um viveiro florestal na UTFPR Campus Dois Vizinhos, e ele fornece, então, mudas para projetos diversos, para entidades, para prefeituras, tem trabalhado em parceria com muitas pessoas da comunidade, fornecendo mudas, muitas vezes gratuitamente, no sentido de que realmente as pessoas valorizem cada vez mais a árvore e a floresta, como não só pela sua beleza, que obviamente é grande, mas pelas suas funções diversas para a sustentabilidade, funções sociais, econômicas e ambientais. Então, tudo isso é o trabalho da área de silvicultura em geral, aqui na UTFPR Campus Dois Vizinhos, dentro do curso de Engenharia Florestal. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Flávia, eu sou engenheira florestal e sou professora da Engenharia Florestal da UTFPR e atuo na área de tecnologia e utilização de produtos florestais, mais especificamente com a disciplina de industrialização de produtos florestais, que aborda as transformações físicas e químicas desses produtos, por exemplo, na produção de carvão vegetal, na transformação da madeira para a produção de celulose e papel, na extração de resina de pinos e obtenção do breu e terebentina, utilizados, por exemplo, para a confecção de ceras, de tintas, solventes, também o aproveitamento dos resíduos florestais e confecção de produtos de maior valor agregado. Também atuo na área de energia e ministro a disciplina de recursos energéticos florestais
em que discutimos sobre as fontes de biomassa, a sua caracterização, sobre os processos de conversão dessa biomassa, como pirólise, combustão direta, gaseificação. Também detalhamos sobre os processos de peletização e briquetagem. Eu sou responsável pela área de painéis de madeira reconstituída e ministro a disciplina que trata da produção desses painéis, como compensados, painéis MDP, OSB, painéis de fibra, painéis cimento-madeira e também na determinação das propriedades físicas e mecânicas desses painéis. Bom, na área de tecnologia da madeira ainda atua o professor Felipe Alcides, que trabalha com construções rurais, com o planejamento da construção, cálculos de vedação, orçamentos e também com segurança no trabalho. Nós temos o professor Marcos Aurélio, que trabalha com serrarias e secagem, em que descreve todas as etapas, equipamentos, rendimento de serrarias. Além disso, ele ministra a disciplina de propriedades físicas e mecânicas da madeira e também com usinagem da madeira. Temos a professora Silene Borges, que atua na área de biodegradação e preservação de madeiras e detalha os principais biodegradadores da madeira e os tratamentos mais adequados. Além disso, a professora atua na área de celulose e papel e também trata dos componentes químicos e anatômicos da madeira. Durante o curso de engenharia florestal, nós aprendemos sobre a escolha de espécies mais interessantes para cada uso, quais as melhores técnicas de plantio, legislação, planejamento dos povoamentos, seu manejo, as técnicas de colheita, até a obtenção dos produtos nessas florestas. Então, a tecnologia da madeira, ela trabalha com os produtos oriundos das florestas, tanto plantadas quanto nativas, sempre levando em consideração as características anatômicas, físicas, químicas e mecânicas desses materiais. Mas por que é importante nós determinarmos essas características? Então, porque pode interferir tanto no seu uso, quanto no seu rendimento, quanto na qualidade dos produtos. Por exemplo, uma madeira mais densa, ela possivelmente terá mais resistência mecânica e pode ter uma aplicação mais interessante em pisos ou edificações, ou uma determinada madeira que tenha mais variações dimensionais, ou seja, inchamento e contração, ela pode não ser a mais adequada para aplicação em móveis, esquadrias, portas, ou uma madeira com maior poder calorífico, talvez seja mais adequada para a geração de energia. Mas é claro que nós devemos considerar outras características dessas madeiras para concluir se são adequadas ou se há uma limitação em relação ao uso. Então, por isso que os estudos tecnológicos, eles são tão necessários para conseguirmos adequar a utilização de um material. No Laboratório de Tecnologia da Madeira, nós desenvolvemos pesquisas relacionadas à anatomia das madeiras, à energia de diferentes tipos de biomassas florestais, como briquetes, pellets, carvão, na determinação de propriedades físicas e mecânicas de madeiras para diferentes usos, trabalho sobre resinagem, métodos e processos de preservação de madeiras, acabamentos superficiais, secagem de madeiras e rendimento de serraria, aproveitamentos de resíduos, por exemplo, para a produção de pomes, que são pequenos objetos de madeira, também com a utilização de subprodutos da carbonização, entre outros trabalhos. Bom, todos vocês estão convidados a nos visitar e desenvolver trabalhos que sejam relevantes à área florestal e todos serão muito bem-vindos. Um grande abraço. E aí, pessoal, gostaram? Muita informação nesse momento, trazida pelas nossas professoras Eliandro e Flávia.
Então a gente pode notar que a silvicultura ela não se restringe apenas às técnicas de cultivo e manejo de povoamentos com espécies exóticas, e que os trabalhos nessa área incluem estudos e práticas também com espécies nativas, e que essa área de silvicultura ela se relaciona com muitas outras áreas, desde o manejo do solo até a industrialização da matéria-prima, seja de floresta plantada ou de nativo. Então ela é uma área que está ligada diretamente com o produto final, é ela que vai influenciar sobre ele. Então a gente precisa estar levando essa área com muita serenidade, porque um errinho que a gente comete, né, nesse início de produção aí, desde manejo do solo, produção da muda, até o produto final, pode trazer um custo muito grande para o agricultor. É isso mesmo. E a silvicultura se relaciona totalmente com a área de tecnologias de produtos florestais. A qualidade de matéria-prima vai definir todo o processo de industrialização desses produtos. Bacana também que tanto o professor Leandro quanto a professora Flávia destacaram os produtos não madeireiros obtidos de florestas nativas ou plantadas, como a erva mate e a resina. Matérias-primas de boa qualidade definem a qualidade do produto final, seja madeireiro ou não madeireiro. E a qualidade da matéria-prima se define lá no manejo de florestas, ou seja, adotando técnicas adequadas de silvicultura. Ressalta-se também que a silvicultura é o berço de toda a nossa produção florestal, e essa, juntamente com o manejo de florestas, são primordiais para a produção em tempo reduzido e com uma ótima qualidade atrelada aos seus produtos, sejam eles madeireiros ou não madeireiros. Nesse episódio, vocês conseguem notar o quanto a nossa profissão é ampla e suas áreas estão muito relacionadas com as outras. Por exemplo, a silvicultura ela se completa muito com o manejo de suas florestas, o que vai gerar produtos de ótima qualidade para que sejam industrializadas com uma qualidade superior no futuro próximo. Então eu só gostaria de voltar a salientar aqui, né, que a área de engenharia florestal ela é muito ampla, né? Ela possui diversos segmentos em que a gente pode estar atuando posteriormente. Então, se você ficou com vontade de conhecer um pouco mais em relação a essas duas áreas em específico, procura o professor Leandro, procura a professora Flávia, que eu tenho certeza que eles vão estar de braços abertos para te receber e para você desenvolver algum estudo, alguma pesquisa mais a fundo nessa área. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade dos professores, da professora Flávia, do Eleandro e em nome de toda a equipe do podcast Caminhos da Floresta. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e que continuem nos seguindo, porque logo logo vem mais por aí. Fiquem bem e até mais!